Este é o episódio 212 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. À conversa com Rui Bragança, Solução, onde se fala sobre as soluções para combater contra os melhores do mundo no Taekwondo, para se ser um médico de excelência e muito mais. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Como já sabem, hoje tenho aqui o prazer e o privilégio de estar à conversa com o Rui Bragança, o nosso grande campeão de Taekwondo. Olá, Rui, bem-vindo. Olá, e desde já obrigado pelo convite. Sim. Olha, Rui, antes de eu te começar a lançar aqui perguntas, deixa-me dizer-te que eu tenho aqui um interesse muito grande em falar contigo por duas razões. Uma é porque eu, no meu trabalho como coach de atletas, estou sempre muito interessado em saber as estruturas mentais aqui dos nossos grandes campeões, portanto, certeza que vou aprender muito contigo hoje. Mas, para além disso, eu também tenho aqui uma ligação pessoal com o Taekwondo, porque a minha filha, que tem agora 16 anos, faz Taekwondo desde os 8, é cinturão negro, e portanto, embora eu nunca tenha praticado, já levei muitas vezes a competições, levo a treinos e treinos, portanto, eu às vezes, aqui, eu não sei nada de Taekwondo, mas aqui, às vezes na brincadeira meto-me com ela e utilizo umas das poucas palavras em coreano que eu fui apanhando aqui quando ela está a treinar, portanto, também tenho aqui uma ligação, não é? Porque no Taekwondo continua-se a levar muito a sério a utilização dos termos técnicos em coreano, não é? Sim. Apesar de... Depende muito de ginásio para ginásio. Há ginásios que seguem muito mais a parte marcial, há outros que são mais leves nessa parte. Mas, por exemplo, a saudação ao entrar, ao sair, é algo que está sempre lá. Nos nossos combates, as direções são dadas todas em coreano por parte do árbitro. Então é uma das formas que nós temos de manter um bocadinho essa parte marcial e que, na verdade, acho que também faz muito bem ao desporto e faz muito bem às pessoas que o praticam, porque a verdade é que a cultura oriental é qualquer coisa de incrível nessa parte do respeito ao próximo e consegue-se transferir um bocado só com as palavras em coreano, tal como o judo tem em japonês. Sim. Rui, começando pelo início, como é que tu foste parar ao Taekwondo? Foste tu que procuraste o Taekwondo ou o Taekwondo procurou-te a ti? Como é que isso aconteceu? Fui levado para lá, assim, um bocado à Zé de Sousa. Meus pais foram para um ginásio perto de casa, eu já tinha passado por vários desportos e na altura não estava a fazer nada. E então o Taekwondo era uma coisa que eu podia fazer naquele ginásio e fui para lá. Em Guimarães? Guimarães, cidade de berço. Sim. Ou seja, foi um início um bocado acidental. Não tinhas ninguém na família que fizesse Taekwondo. Sim, nem sabia o que era. Eu já tinha feito karaté quando tinha para aí 6 ou 7 anos, só que na altura os treinos eram muito tarde, estava numa turma assim já com pessoas mais velhas, e depois chegar a casa às 10 da noite, ainda ter de fazer trabalhos de casa, não sei o quê, pronto, não era algo compatível. E as artes marciais ficaram por aí. Claro que gostava de ver na internet, gostava de ver o K1, gostava de ver coisas assim, mas nunca pensei em voltar a nada de artes marciais. Uhum. Olha, quando tu começaste a praticar Taekwondo, eu sei que logo, normalmente de início, há uns praticantes que se interessam mais pelo combate, não é? Pela dimensão mais desportiva desta arte marcial, enquanto que outros estão mais interessados na técnica, no desenvolvimento da técnica. O que é que a ti te fascinou mais? Gostavas de K1, se calhar apreciaste logo mais a parte do combate, foi isso? Sim, sem dúvida. A parte, até foi, eu mal entrei para o Taekwondo, já queria sair, porque eles estavam a ter aulas para exame, estavam na parte da técnica, das punças, assim, uma coisa um bocado mais aborrecida, mais mecânica, e pronto, essa parte não estava, não estava muito interessado. Mas depois, quando começou a parte dos combates, quando o resolver problemas, toda essa parte de tática e a diversão, um miúdo de 13 anos a poder bater em raquetes e tudo mais, é logo divertido por aí. Por isso foi essa a parte, essa adrenalina que surgiu, que era muito boa.
Uhum. Sabes que eu te lancei esta pergunta de saber exatamente como é que tu tinhas começado, porque eu muitas vezes trabalho com pessoas que podem ter 20, 30, 40, 50 anos e que estão muito a lidar com aquela grande pergunta de como é que eu encontro coisas na vida que realmente me satisfaçam, não é? Como é que eu encontro o propósito de vida, como é que eu sei o que é que quero. E na maior parte das vezes, quando eu falo depois com pessoas que encontraram coisas que as satisfazem, não é? Em princípio, o taekwondo deve ser alguma coisa que te satisfaz bastante. Um bocadinho, só um Caso, bocadinho. cont- caso contrário, não lidarias com todos os sacrifícios porque tens que passar, e vamos falar disso mais à frente. E muitas vezes isso acontece mesmo por acaso, só porque nós nos expusemos a uma experiência, fomos experimentar, não é? A experimentação Sim, muitas vezes. normalmente acaba por ser alguém que recomenda ou até, o estar de férias e arriscar em alguma coisa Uhum. e muitas vezes até acaba por levar a algum lado. Sim, mas olha, isso foi a mesma estrutura que te levou até à medicina? Também foi assim um bocadinho. Não, o taekwondo levou-me para a medicina. Sim, foi? Basicamente, eu, não tinha ideia daquilo que queria, não tinha noção nenhuma daquilo que queria fazer, ou melhor, tinha uma noção que gostava muito de laboratório quando estava no do 10º ao 12º, Uhum. achava eu que queria alguma coisa de investigação, matemática era algo que eu adorava, até foi a minha melhor nota, e então, pronto, achei que ia para alguma coisa de investigação ou por aí. E, na altura o taekwondo já era algo que eu levava mesmo a sério, e então eu queria continuar com a minha equipa a trabalhar, sendo que eu não sabia o que queria para estudar, então isso ia ser limitado. Uma das formas que eu tive de narrow the search, digamos Uhum. assim, foi dizer: "Ok, então fico na Universidade do Minho". A universidade já nos apoiava, desde que eu tinha 16 anos que eles já nos davam um sítio para treinar, já nos deixavam usar os autocarros da universidade, que supostamente não podíamos. E então, pronto, eu sabia que na Universidade do Minho eu ia arranjar a forma de conseguir tirar um curso e conciliar com o taekwondo. E então depois fui ver a lista de cursos e a linha de pensamento foi: se eu entrar em medicina, depois eu facilmente, como medicina é aquela que tem a média mais alta dentro da Universidade do Minho, eu facilmente consigo passar para outro curso, se for Uhum. necessário. No entanto, se eu entrar para outro curso depois até me lembrar que gostava de medicina, vai ser muito difícil trocar. E ao mesmo tempo, medicina era aquela coisa que vai ter sempre investigação, porque vai haver sempre doenças novas, novos medicamentos, novas formas de abordar as coisas. Então fui, e basicamente escolhi o curso certo pelas razões erradas. Já percebi que laboratório não é algo que eu gosto assim tanto, até porque tem muita parte burocrática que é algo que não me atrai assim tanto. Uhum. E consegui encontrar na medicina a parte de resolver problemas, de tentar descobrir as coisas, que é aquilo que é preciso fazer. Cada paciente que entra é preciso desvendar o puzzle que ele tem e achar qual é que é a peça certa para poder ajudar. É engraçado que já é a segunda vez que tu utilizas a mesma expressão, essa do resolver problemas, porque também a utilizaste quando falaste no taekwondo e nos combates, não é? Sim, acaba por E- ser a mesma coisa. A medicina é um bocadinho mais calma, normalmente Uhum. teremos mais tempo, a Uhum. não ser que estejamos a fazer INEM ou urgência, Uhum. mas também acho que eu ainda, mais uma vez, não sei direito o que é que vou fazer para a frente, Sim. mas por aí até me faz pensar que provavelmente uma dessas áreas até será algo que poderá ser complementar à minha prática, Uhum. Uhum. para manter o bichinho que neste momento tenho no taekwondo, que de certeza que vou sentir falta. Sim. Rui, eu gostava de falar um bocadinho aqui sobre alguns momentos importantes da tua carreira, até para saber como é que tu lidaste com isso, do ponto de vista mental e emocional, e aprender com isso. Mas eu gostava, se calhar, antes disso, só de te fazer aqui algumas perguntas sobre como é que é o teu dia a dia para as pessoas entenderem melhor o que é a vida de um atleta que está com ambições de conseguir um resultado interessante, e depois também nos podes falar um bocadinho sobre isso, na maior competição desportiva do mundo. Como é que é o teu dia? Quais são os constrangimentos? Porque certamente há muitos, não é? Isto não é só dizer vou ser um Sim. grande atleta. Logo, a parte do sono é algo Uhum. que não dá para Uhum. descurar, porque se Certo. estamos a levar o corpo ao limite todos os dias, também temos que Uhum. garantir que o outro lado da recuperação também é mantido. Então aí entra o sono e entra a alimentação. A alimentação que já tem uma série de entraves, porque estou a fazer menos 58 quilos Uhum. e tendo 1,80 m, mais treino de musculação, etc., não é provavelmente fácil dar os 58 quilos. Então estamos sempre aqui
num equilíbrio muito estranho para quem vê de fora, mas que já vão muitos anos disto e que já consigo perceber minimamente o meu corpo e consigo, apesar de já ter trabalhado com vários nutricionistas, já consigo ajudá-los e dizer: o meu corpo responde assim, eu sou assado, faça com o outro, para isso. E depois, pronto, o ter de encaixar sempre 2 treinos por dia acaba por limitar muita coisa. E tenho tido várias fases, mas neste momento estou a fazer o internato de formação geral, então treino das 7h30 até às 9, 9h15, às 10 entro para trabalhar no Hospital Guimarães, depois a hora a que saio depende, depois também, como faço urgências às vezes, vai mudando tudo. Os domingos que até agora tinha para descansar passaram a ser dia de treino, porque como faço um dia de urgência não consigo treinar nesse dia. Pronto, basicamente é isto. Uhum. Depois, além disso, ainda tenho de meter aqui pelo meio uma pós-graduação de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico Internacional, que também exige estudo, também é preciso ver aulas, também há trabalhos para fazer e vou balançando isto tudo. Uhum. Boa, tens aí um dia bem preenchido. Deixa-me, deixa-me, tu tocaste aí numa coisa muito importante, que é tu como atleta, prestas muita atenção ao teu sono, não é? Porque sabes que sem um sono de qualidade, o teu organismo vai ter dificuldade em lidar com com a exigência toda do treino, não é? Eu já durmo mal desde 2009, por isso. Sim, pois é, por isso é que eu te queria perguntar por isso, que bem, sendo isto importante, consegues realmente fazê-lo, Hum, descansar bem? As horas que passo na cama, ou Sim, melhor, eu consigo garantir as horas que passo na cama. ok, Se ok, durmo bem ou não, sim. fui encontrando táticas para conseguir descansar. Uhum, Por exemplo, de 2009 até 2016, dormia sempre com fones, com uma toalha enrolada à volta dos olhos por causa da luz. uhum, Uh, Pronto, não era assim muito divertido, era sempre o mesmo álbum que tocava, de cada vez que acordava. Depois dos jogos, como tinha ali uma pausa, então tratei a fundo e também já depois de muita pesquisa, e agora conseguia, já estou, posso dizer que agora já consigo dormir uma noite completa, ou só acordar uma ou duas vezes, e não ser como de antes, que acordava quase a cada hora e meia. uhum. Sabes que isto para mim é muito interessante porque quando eu estou a trabalhar como coach com atletas e como eu te disse, eu trabalho sobretudo com futebolistas, embora também com atletas de outras modalidades. Poucas pessoas imaginam que uma das intervenções mais comuns é ajudar o atleta a dormir melhor, porque é muito comum termos atletas com sonos assim meio malucos, É muito fácil, até com porque muita tudo aquilo que atividade. nós fazemos acaba por excitar o corpo e nós sabemos Muito, muito muito. bem como levar o corpo ao limite de um lado, mas depois aprender a relaxar e aprender a desligar é algo Uhum. que demora mais tempo e que é muito mais difícil. Sim, Por isso não me admiro nada dessa parte. sim. Olha, uma coisa que eu acho muito interessante, e tu já deste aí assim um toque, como se fosse uma coisa, pronto, que para ti é exigente, mas que tu aprendeste a lidar com isso, que é o manteres o teu peso, não é? Porque para quem está fora da modalidade, tu tens necessidade de manter o teu peso abaixo dos 58 quilos por causa da categoria em que tu competes e que é uma categoria por peso. Sendo que tem uma implicação muito grande para ti não conseguir manter esse peso. Portanto, é uma das necessidades absolutas. Isso causa-te algum tipo de tensão, às vezes? É sim Já, e sa- não. já são muitos anos, não é? É isso, já são muitos anos e consigo lidar perfeitamente com isso e consigo, por exemplo, se for jantar fora, Uhum, consigo olhar para o menu do restaurante e dizer: "Vou pedir isto, se pedir uhum, este prato não como aquilo", consigo ok, também já tenho muitos anos de casa, digamos assim, e consigo ter noção de quando o prato vem para a mesa, de quanto é que posso comer, também sei quanto é que treinei, sei quanto é que pesei de manhã, peso-me todos os dias de manhã e à noite, por isso tenho noção de todas essas coisas, por isso, de certa forma, não há tensão, porque já estou habituado a lidar com essas coisas, mas ao mesmo tempo há sempre uma tensão, porque se o peso foge, dá asneira. Hum. Sabendo que nós somos todos diferentes e os nossos organismos são diferentes, quando tu ouves, porque deves ouvir de certeza, a pessoas a queixarem-se do não consigo perder peso, queria perder peso, é tão difícil para mim, o que é que tu às vezes ficas com vontade de dar umas dicas ou não? Ou ficas na tua? Não, porque as pessoas normalmente não perdem peso por culpa própria, porque é muito Uhum, fácil dizer eu quero perder peso, uhum, ou dizer tu perdes 5 ou 6 quilos num mês, também queria uhum, fazer isso.
Uhum. E eu digo: olha, então faz isto, isto e isto. Uhum. Isso custa muito. Pois. Então não vale a pena estar a dar dicas ou tentar ajudar pessoas que não se querem ajudar. Uhum. Uhum. Além de que aquilo que nós fazemos enquanto atletas de alta competição não se aplica propriamente às pessoas normais. Por isso, Porque abstenho não é. de. Aquilo que tu fazes como atleta de alta competição não é necessariamente saudável, não é? Também não é É. saudável e além disso, muitas vezes eu tenho uma perca de peso completamente irreal para enganar a balança, porque a partir do momento em que eu saio da balança, eu volto a recuperar esse peso todo. Ou seja, estar a dizer a alguém que eu perdi 2 quilos em X dias, mas, Uhum. quero fazer isso. Pronto, podes fazer isso, e a seguir vais beber 2 copos de água e vais Uhum. voltar a ter o mesmo peso. Por Claro. isso não faz sentido nenhum, apesar de ter conhecimentos, que daria para baixar o peso e consigo, baixar o peso de uma forma saudável e tudo mais, e é isso que eu faço 90% do tempo. Os 10% é que não são saudáveis, ou pelo menos os 90% acabam por ser saudáveis, digamos assim. Porque às vezes também é preciso apertar um bocado mais, ou porque o treino apertou, ou porque estamos a testar alguma coisa nova, e então temos de jogar um bocadinho mais com isso. Mas 90% do tempo eu diria que é saudável. Uhum. Oh, Rui, passando aqui um bocadinho para a parte do treino e da preparação para a competição, aqui uma coisa que me interessa é, sabendo que tu tens uma série de provas que captam a tua atenção, não é? Tu participas nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do mundo, participas em provas do circuito mundial, não é? Mas assim, o teu grande foco, pelo que eu percebo da tua carreira, tem sido a possibilidade de participar nos Jogos Olímpicos, não é? São objetivos que vão aparecendo e todos os atletas têm objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O objetivo neste momento a longo prazo, ou neste caso até já é a médio prazo, sim, são os Sim. Jogos Olímpicos. Uhum. Mas já houve alturas em que os Jogos Olímpicos eram uma miragem distante. Uhum. Porque tu em 2012, a primeira vez que tu estiveste assim realmente em condições de ir aos Jogos Olímpicos, estiveste muito perto, mas não conseguiste entrar, não foi? Sim, mas lá está, aí os Jogos Olímpicos até maio de 2011 eram uma miragem, já não eram aquela coisa que nem sequer imaginava, eram só Uhum. uma miragem que estava por lá. Quando fui vice-campeão do mundo, foi, ok, afinal isto é uma coisa plausível, é uma coisa completamente possível. Depois, a maneira como as coisas se enrolaram, não foi possível. Uhum. O pré-olímpico mundial teve uns problemas com os coletes, mudaram para coletes antigos, uma forma de combater completamente diferente. Depois, no dia da qualificação europeia, tudo o que havia para correr mal, correu mal. Uhum. E pronto, desapareceram os Jogos Olímpicos de 2012. Uhum. Às vezes a vida de atleta é dura nesse sentido, não é? Porque independentemente da tua preparação, do teu treino, do teu rigor, do teu sacrifício, depois às vezes são coisas muito pequenas que vão a. É assim, às vezes é preciso ter aquele pó, aquela estrelinha naquele dia para dar, ou então simplesmente não ter as coisas a correrem todas mal, porque pronto, aquele dia foi mesmo tudo aquilo que podia Uhum. correr mal naquele dia. E Uhum. parecia tipo Lemony Snicket. Era Uhum. uma coisa, outra coisa, já tratei desta, vem outra, Uhum. pronto, e chegou ao fim. Foi, mas se calhar era aquilo que tinha de ser para depois poder apurar-me para os Jogos de 2016 pelo ranking e nem Uhum. sequer depender de nada nem de ninguém. Uhum. Tu depois em 2016 foste o primeiro português a ganhar um combate nos Jogos Olímpicos, não é? E depois até, eu lembro-me que de repente a imprensa descobriu que nós tínhamos um grande atleta de taekwondo porque começou-se a criar aqui a ideia de que tu podias de facto competir por uma medalha. Como é que foi na altura lidar com essa possibilidade para ti? É assim, eu já tinha tido a experiência de 2012, que lá está, como eu tinha sido vice-campeão do mundo, as pessoas na altura lembraram-se, os jornalistas todos, eu era um dos 5 atletas que estava no nível 1 do Comitê Uhum. Olímpico, da Bolsa, que basicamente o nível 1 é para esperanças de medalha. E então toda a gente se lembrou e já havia uma previsão, uma estatística qualquer que dizia que eu ia ser medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Uhum. Eu nem sequer me qualifiquei. Uhum. Por isso, pegando nisso, foi bastante fácil e, infelizmente,
os jornalistas todos queriam aquele soundbite, todos queriam aquela Uhum. manchete a dizer Rio Bragança vai para o ouro, para depois dar a Uhum. polémica e não sei o que mais, Uhum. mas já sabia para o que é que eles vinham e também Uhum. sabia que o taekwondo é uma coisa de um dia, e foi provado, estes Jogos Olímpicos foram completamente atípicos. Eu acho que das 8 categorias, contando as 4 masculinas e femininas, eu acho que só os menos 57 é que o número um ganhou o ouro. Por exemplo, na minha categoria, da primeira ronda, eu fui a única cabeça de série que passou. Uhum. E lá está, é preciso ter aquele pozinho naquele dia, é preciso as coisas correrem bem e estão lá os 16 melhores do mundo. Não há competições fáceis e então no dia dos jogos ainda menos, por isso foi só levar as coisas dessa forma, digamos assim. Uhum. Sabes que eu às vezes fico surpreendido com a forma como quem não tem uma ligação muito próxima ao desporto não faz ideia do que é estar numa área de atividade em que entramos num lote dos 16 melhores do mundo e que o nível de competência é obviamente muito alto, não é? E, Estão lá, estão lá 10 mil atletas, os aham, melhores 10 mil atletas do mundo e só há 900 medalhas. Ou uhum, seja, um décimo daquelas pessoas que estão ali vão ter uma uhum, medalha. uhum, Todos os outros que treinaram 4 anos, que treinaram uma vida, porque aquilo não acontece nos últimos 4 anos, uhum, muitos deles com 10, 15, alguns 20 anos de treino, conseguiram chegar a uns jogos. O ter uma medalha é tipo a cereja no topo do bolo. E uhum. toda a gente a quer, mas lá está, também é muito complicado tê-la também por isso. Uhum. Achas que pensar dessa forma, Rui, ajudou-te, por exemplo, em 2016, depois deixa-me voltar atrás. No momento em que tu foste eliminado dos jogos, como é que foi aí o processo para ti? Como é que te sentiste? O que é que tu pensaste? Terminados os jogos, perdi, Hum, cá fora disse ao dominicano o que é que o tailandês fazia, porque se ele ganhasse ao tailandês, eu podia chegar à uhum, final. certo. Eu estava-me a doer o pé, já desde o final do primeiro combate, não tinha tratado disso, porque pensei, a ligadura está bem feita, se o pé for inchar, depois fazer outra ligadura vai ser muito complicado. Por isso, equipa que ganha não se muda, Uhum, e vai assim. No final do combate, logo no primeiro pontapé do combate, ficou-me a doer ainda mais. Então, mal saí daquele combate, sendo que havia a possibilidade de ir combater uma repescagem, falar com o fisioterapeuta para trocar a ligadura, ver o que é que se passava e vir ver o combate do dominicano e ver se ele conseguia chegar à final. uhum, uhum. Depois, quando ele não conseguiu, como é que foram os pensamentos seguintes? Acabou ali, Uhum, já podia ir ver a minha família que estava lá, ok. que não tinha-os visto só por um bocadinho, os meus amigos que tinham viajado, tinham atravessado o Atlântico para estar lá para me ver, e pronto, e depois estar com eles, Uhum, toda aquela tensão e todo aquele stress, saiu, uhum. pronto, foi desfrutar estar com eles, depois ainda fui com 2 ou 3 ver as finais, e pronto. Uhum. É. Parece-me que, pela descrição que estás a fazer, que enquanto estiveste em competição, tiveste com aquela mentalidade de resolver problemas. Qual é o problema? Como é que se resolve? O que é que eu posso fazer a seguir? Né? E que a Sim, partir do momento e é em isso que que tem que saíste, ser, já porque foi. É. não havia mais nada que eu pudesse fazer e não era bater com a cabeça na parede que ia mudar nada. Uhum. Ali, o objetivo principal tinha sido ir aos Jogos Olímpicos. Uhum. Depois, tudo o que viesse a partir dali ia ser um bónus. Sabia que podia chegar lá e sair de lá campeão olímpico, Uhum. como podia perder no primeiro combate. Ia fazer tudo e estava na minha melhor forma de sempre e fisicamente, até 2016 nunca tinha estado tão bem. Fiz os treinos todos que precisava, estava de consciência tranquila e o resto ia ser história. Para bem, Uhum. para mal, era o que desse. Bom, sabe, parece-me uma abordagem muito saudável, em que, por um lado, estás focado o que é que na prática podes fazer para ir o mais longe que conseguires, mas ao mesmo tempo também não te estás a desgastar ou a punir porque tive uma Eu oportunidade fui e não consegui. aprendendo que eu não Ah, lido, eu consigo arranjar soluções muito rápido e uhum, não me adianta ficar a matutar nas coisas muito tempo. Aliás, quanto mais tempo tenho, pior uhum, fico, porque, por exemplo, o facto de ter estado a fazer medicina e de ser um curso tão exigente, acaba por me tirar a pressão tanto do taekwondo como da medicina. E uhum, se calhar por isso também fui tendo tão bons resultados, porque conseguia estar relativamente relaxado. E, por exemplo, o meu pior combate normalmente é sempre o primeiro, que é quando uhum, eu vou mais nervoso, como é que está o corpo, como é que as coisas estão a andar e tudo mais.
E, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, ao primeiro combate, eu mudei completamente o meu aquecimento, porque eu já estava tão acelerado que eu nem sequer precisava fazer um aquecimento. Eu normalmente faço para aí meia hora, começar as coisas. Eu fiz 10, 15 minutos tanto e não fiz nada da parte física. Fui logo para começar em combates e começar a bater nos Uhum. pulos, não sei o quê, Uhum. porque o meu coração já estava a 10 mil, a Uhum. minha cabeça já Uhum. estava completamente. Uhum. Não precisava de mais nada. Sim. Por isso, tento, nem sempre é fácil manter esse tipo de atitude, mas acho que pelo menos para mim é aquela que funciona melhor. Rui, estavas aí a falar do aquecimento, para além das questões físicas, que aí, nesse caso até estavas a dizer que quase nem precisavas de um aquecimento, era mais um arrefecimento, porque já estavas com tudo. Mas do ponto de vista mental, tens alguma rotina? O que é que tu procuras pensar? Onde é que procuras colocar a tua atenção? Normalmente, 5 minutos antes do combate, ou melhor, 5 minutos antes de ir para o combate, ficava por ser para aí 20 minutos antes, ponho os fones, ponho uma música e durante 4 minutos, portanto já fui reduzindo este tempo, já foram 15, já foram 10, agora são 4, 5 minutos. Uhum. Visualizo o que é que o meu adversário faz, como é que eu posso resolver e vou lá para dentro. Sim. Alguma música em especial que tu ouves nesse momento? Tecno. Tecno é o que te ajuda. Ok, boa. Yeah. Sabes que há muitos atletas que gostam desse tipo de música, porque o techno às vezes produz um efeito um bocadinho hipnótico, né, e às vezes No meu ajuda. caso, como ponho aquilo muito alto e uso uns fones com noise cancelling, Sim. consigo abstrair-me completamente do que está à minha volta. Estou deitado, estou com uma venda nos olhos, tenho a música e então consigo estar completamente concentrado naquilo que estou a fazer. E também lá está, por isso é que os 4 minutos só chegam, porque consigo estar Uhum. completamente focado e consigo prever muitas, muitas situações naquele tempo. Uhum. Quando tu estás a fazer, a usar essa imaginação para veres o teu adversário e começares a imaginar o combate, tu imaginas só as coisas a correr bem ou também imaginas dificuldades que podem surgir e como é que tu lidarás com elas? Eu ponho todas as dificuldades que eu acho que ele me pode pôr e qual é que Uhum. seria a minha solução para isso. Ok. E muitas vezes, se não tiver uma solução, a solução é não o deixar fazer aquilo, Uhum. simplificando. Sim, porque depois, quando tu entras em combate, as coisas acontecem todas muito rápido, não é? E aí é o teu treino que faz a diferença, não é? Sim, basicamente sim. É assim, temos sempre aquilo que acontece naquele momento, pronto, não dá, é aquilo que sai, mas nós podemos Uhum. controlar aquilo que nós já temos preparado para sair. É tipo, nós temos várias armas à frente e nós Uhum. temos de escolher quais é que são as armas que nós vamos deixar ficar carregadas, para depois, naquele momento, ser aquela em que nós pegamos. Basicamente é isso que eu faço naqueles 4 minutos antes. Digo, eu posso fazer isto, isto e isto, não posso fazer isto, isto e aquilo. Pronto, então são estas as coisas que vão lá para dentro. Nem sempre corre bem, às vezes, por exemplo, lembro-me no Campeonato da Europa Extra que houve, porque nós não tivemos Jogos Europeus ano passado, nos quartos de final, fui a Ponte de Ouro e pensei, não posso, o soco não pode ser, que se eu fizer um soco ele vai meter a coisa aqui. Ok, consegui fazer logo aquilo que precisava, mas não subiu o ponto. E logo a seguir, ele atacou quando eu não estava à espera e a minha reação foi, BUM! Um soco. Uhum. Meti o soco, mas ele meteu-me o pontapé, acabou ali. Uhum. Foi um instinto. Ou seja, fizeste aquilo que disseste que não querias fazer. Sim, mas como tinha estado a treinar tanto isso, é que para aquele atleta não dava, mas para muitos outros e em muitos outros combates eu estava a usar aquilo e estava a resultar muito bem. Com aquele em específico eu não podia usar aquilo. Uhum. E nos primeiros 15 segundos do ponto de ouro eu consegui manter a minha tática e não usar. Uhum. Mas quando ele me surpreendeu, O aquilo foi um instinto, instinto. o instinto foi E muito aquilo tinha rápido. estado a treinar durante os últimos 2 meses. Certo, estava muito condicionado. Rui, tu se pudesses escolher num combate, tu preferes fazer com que o combate aconteça dentro daquilo que é a tua zona mais confortável, ou seja, preferes procurar ir em busca do jogo que é mais confortável para ti, ou preferes estar mais interessado em garantir que o adversário não consegue entrar no jogo que é mais confortável para ele? Normalmente tento que o jogo seja feito por aquilo em que eu sou bom, Ok. não tentar, Hum. ou melhor, ele é que tem de se moldar a mim, não tem de ser eu a moldar-me a ele. No entanto, eu já tento condicionar a minha tática e as minhas técnicas para inviabilizar aquilo em que ele é bom. Por isso Uhum. estamos aqui num meio termo.
E normalmente tento ser eu a ter o controle do combate para, lá está, poder meter o ritmo que eu quiser, poder ir controlando o marcador e chegar ao fim. E normalmente aquilo que eu tenho é o sangue frio para, mesmo estando a ganhar por conseguir manter ali e não estar a fazer maluqueiras. Uhum. No nível que tu estás a combater, não é? Que é o nível mais alto, qual é que tu considerarias que é assim a percentagem ou o peso da questão tática, não? Porque para quem não entende muito a modalidade, não é? Quando se está a ver um combate, é mais difícil entender que há aqui uma dimensão tática muito importante que está presente. É assim, sendo que eu sou um atleta tático, eu vou dizer que a tática ganha tudo. Sim. No entanto, eu acho que tudo tem tática, não é? Hum, Porque a minha tática pode ser: eu vou entrar e vou bater tanto, 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 e vou fazer tantas técnicas que ele não vai responder. Que técnicas é que vais fazer? Não interessa. Eu simplesmente. Há atletas, os iranianos, os ingleses, que têm uma condição física tão boa que a maior parte das vezes eles entram com tudo, têm uhum, um primeiro round a perder, mas não interessa, porque eles chegam ao fim do segundo round, o outro está completamente acabado e a partir daí o uhum, combate é deles. uhum, Se formos a ver, cada ação que eles fazem não tem técnica, não tem tática, mas o uhum, conjunto todo é a tática em si. sim. Por isso, acho que cada um tem de jogar com aquilo em que é melhor. Uns é na velocidade, outros é no alcance, hã, e usar a tática que se adapta a isso. Se conseguem encontrar soluções táticas rapidamente, já é uma coisa diferente. E acho que quando se chega ao mais alto nível, um atleta tem de ter muita noção do mínimo da tática, pelo menos, ou da tática que se aplica àquele atleta, para conseguir responder lá dentro. Mas também é para isso que servem os treinadores. No entanto, quando chega àquela fração de segundo em que entra o instinto, Uhum, o atleta uhum. tem de conseguir fazer as decisões. Uhum. A tomada de decisão no taekwondo, como noutras modalidades semelhantes, é muito rápida. A tomada de decisão é mesmo muito rápida, não é? Até por isso, se calhar, tu há pouco falaste, tiveste uma resposta instintiva, não é? É uma resposta inconsciente. Não há tempo para parar, analisar e decidir o que fazer a seguir com calma. Portanto, essa tomada de decisão treina-se. Não é? Sim, Uhum. treina-se de múltiplas formas. Pode ser por Uhum. repetição, pode ser por simplesmente combates e acaba por se ganhar por experiência. Eu diria que estas são as duas formas mais fáceis. Depois há quem, por exemplo, use jogos, especialmente quando são mais novos. Por exemplo, pôr os dois miúdos dentro de um arco, com um pé dentro do arco e dizer agora tens de marcar ponto do outro, não podes Uhum. sair do arco. E eles estão Uhum. ali só a divertir-se e estão a trabalhar o corpo a corpo sem sequer se aperceberem disso. Mas sim, depois os treinadores podem lá dentro ir dando algumas achegas, mas no momento exato vai ser o atleta que vai ter de decidir. Uhum. Sabes que eu acho que isto é muito interessante e tem aqui é uma aprendizagem que pode ser exportada para todas as áreas da nossa vida, a começar aí pela tua atividade como médico, mas podíamos exportar para qualquer outra área, não é? Porque uma das principais dificuldades do ser humano é a tomada de decisão, porque nós entendemos que em função daquilo que decidimos, assim enfrentaremos diferentes consequências, não é? E umas vão ser boas e outras vão ser más. E por isso entramos em stress quando temos que decidir. Só que aquilo que um atleta como tu faz é condicionar muito a tomada de decisão até que ela possa acontecer de forma fluida Temos de ser e espontânea. pragmáticos, temos de ser Certo. objetivos, porque Uhum. se há algumas decisões que nós, e acontece muito isso, se forem coisas que têm tempo, vão ser decididas no último segundo, porque é Sim. quando sou obrigado. Uhum. Basicamente, notar quando aquilo que nós vamos treinando, aquilo que nós vamos aprendendo eu tenho que responder naquele momento. Se um pontapé está a virar a cabeça, eu não posso, preciso de 10 segundos para pensar se vou entrar, se vou ficar, se vou sair. Pronto, Uhum. então depois acabamos também por levar um bocadinho isso para o resto Uhum. da vida e Uhum. acho que aquilo que os atletas acabam por ganhar em relação às pessoas normais é essa capacidade de análise e de decisão, porque tem de ser. Não adianta estar aqui a pôr e se, e se, e se. O meu avô já dizia que o se não existe. Uhum. Ou é ou não é. Ou ou não. Ou é uma coisa ou é outra. Se Sim. pusermos o se, pomos um ou Uhum. dois ses e é para estar Uhum. preparado para eles. Certo. Sim. Oh, Rui, uma curiosidade que eu tenho em relação ao combate em si, que embora seja esperado que o atleta tenha a capacidade de controlar a força, não é? Porque no taekwondo, ao contrário de outras modalidades de combate,
tu queres vencer o adversário através de um conjunto de toques, mas não através de um knockout, não é? Podemos. Sim, Aliás, idealmente, se eu conseguir acabar o combate com a primeira tanca sim, e o outro ficar KO, sim. eu nunca faço nada para tentar aleijar o outro. E lá está, por exemplo, se houver um KO, eu vou ser o primeiro a tentar ver se ele está bem e tudo mais. Mas Se acontecer, aconteceu. é assim, na verdade, um KO no taekwondo é tipo um pontapé de bicicleta no futebol. Ou os níveis são muito diferentes e Certo, qualquer um certo. faz um KO, ou Uhum. então é aquele golpe de sorte, é aquela técnica que entrou perfeita, é todas as estrelas se alinharam e meteu-se um KO, porque de resto não é assim tão comum. E apesar de nós não estarmos a fazer nada para o KO, nós queremos tocar no nosso adversário o mais rápido possível. E a velocidade leva força. Certo. É massa vezes a aceleração e vai bater com força. Se depois acaba por dar um KO ou não, isso já são outras coisas, mas nós tentamos sempre tocar no adversário o mais rápido possível. E isso é uma das diferenças que tem entre o taekwondo e o karaté, é que nós podemos bater com a força que quisermos, não temos que controlar a força. Hum, às vezes acontece. Ainda assim, ó Rui, eu estava a falar disto aqui da força porque a própria modalidade, não é? A utilização dos coletes, a utilização do capacete, não é? Também está a propor que tu batas numa zona que está pelo menos um bocadinho protegida, mais ou menos. Sim, isso até foi mais para entrar para os Jogos Olímpicos, que acaba por exigir algum nível de proteção. Por exemplo, as luvas que nós usamos, não protegem em nada de partir uma mão. No entanto, protegem muito de fazer um corte e começar a sangrar. É Sim. mais esse impacto que eles protegem do que aquele que é efetivamente mais danoso. Mas para ser modalidade olímpica, tem que ter esse. Por isso é que, por exemplo, o boxe na modalidade olímpica usa capacete, que agora deixou de usar. No entanto, Sim, condiciona muito porque basta haver um corte e começar a sangrar e o combate é certo. parado. Que pode acontecer num sobrolho, numa coisa do género. Eles querem ganhar os pontos, mas se eles conseguirem abrir o sobrolho do outro, Uhum, é direto. uhum, No entanto, eles não nos podem deixar KO. Nós uhum. podemos. E é assim, Sim, dizer que o capacete protege, sim, protege um bocado, mas aquilo é sim. espuma. Ok. E não protege o nariz, não protege o queixo, Uhum, e se o calcanhar acertar em cheio, não, uhum. não há como levantar. Mesmo no nível de competição em que tu estás, pode acontecer um atleta sentir medo físico, tipo, estou a lutar contra um adversário que realmente, de repente me está a dominar e posso de repente ter aqui, aparecerem as velhas respostas do medo. É assim, sim e não. Hum, E eu, se estiver a combater com um atleta mais novo, provavelmente vou entrar num modo muito mais agressivo e vou fazê-lo sentir medo, ou vou tentar que ele sinta medo para condicionar aquilo que ele vai fazer, porque eu sei uhum, que se estiver a bater com muita força, do outro lado é: uhum, "Uau, uhum, Jesus, que isto custa, que não tenho reação para isto". uhum, Agora, medo de ficar paralisado, uhum, normalmente a este nível não é algo que aconteça. No entanto, uhum, por exemplo, combati contra o atleta iraniano ano passado, que tinha uma força que eu não estava nada à espera, que parecia um 63, um 68 a bater, uhum, e foi tipo: "Como é que eu me vou desenrascar disto?". Não uhum, consegui, perdi o combate, mas pronto, mas vim para casa, tipo: "Ok", eu normalmente treino com o Júlio, por exemplo, que é de menos 80, se eu consigo, às vezes, encontrar, soluções, então também vou ter que conseguir encontrar soluções para a próxima vez que encontrar este atleta iraniano. uhum, Medo? Não, uhum, uhum. não sei. Sa- sa- Só posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Eu estou-te a fazer esta pergunta porque às vezes eu já trabalhei com pugilistas e uma das coisas que eu percebi que de facto é diferente, pode surgir o medo. De repente estou com um atleta que é muito superior a mim e percebo que já não se trata de tentar ganhar o combate, trata-se De sair de apanhar, daquilo. Sim, de apanhar o menos possível. já Só que aconteceu, sim, sim. mas Por isso comparação, o que eu achei muito interessante é que, às vezes, noutras modalidades, por exemplo, um jogador de ténis, pá, de repente pode sentir assim receio de, pá, e se eu não dou bem na bola, e se eu não tomo aqui uma boa opção tática. Mas num desporto como o teu, por exemplo, tomar uma má decisão pode resultar não só na perda de pontos, como também em dor física, em consequência física, né? sim, mas isso eu não diria medo, eu diria receio, porque é assim, eu sei,
eu sou, por exemplo, se eu for muito lento, guarda aberta, estamos dois Uhum. com o peito virado para um lado. Eu sei que se eu arrancar com atrás e o outro for muito rápido, ele Uhum. vai conseguir meter um rotativo ali. Certo, certo. E um rotativo, seja no peito, seja na cabeça, pode ser o suficiente para deixar alguém KO ou pelo menos com muitas dores. Uhum. Então eu vou evitar ao máximo fazer aquilo. Ok. Hum, Pode-se dizer que tenho medo de sair. Sim, pode-se dizer, mas não é, acho que não é na ascensão de medo de o Sim, que é que eu vou fazer? Não, é só simplesmente que sei que se eu fizer isto pode dar asneira. sim. Temos atletas que dizem: Ai, tu és bom nisso? Uhum. Mas eu sou melhor nisto. Vamos lá ver Uhum. então. Sim. É outra Uhum. forma de lidar com isso. Normalmente ok, se tu és muito bom nisto, eu só vou Uhum. fazer técnicas para anular isso. Não vou dar-te nenhuma aberta para tu conseguires fazer aquilo que queres. Vai depender muito das abordagens. Ou seja, estás a par dos riscos de cada e das Sim, consequências sempre que nós possíveis entramos, estamos a par dos riscos, que podemos sair claro. de lá com o nariz partido ou sem um ou Uhum. dois dentes. Sim, pronto, Por isso isso, faz parte da tomada de decisão. sim, E sim, qual é que é o teu maior objetivo neste momento? qualificar para os jogos. Sim. Quando é que tu vais, quando é que tu vais Dia ter a oportunidade 7 e 8 de maio, uhum, vamos lá ver se o Covid deixa sim, que estas coisas se realizem, mas o dia 7 e 8 de maio vai ser o torneio de qualificação, sendo que eu vou combater ou no dia 7 ou no dia 8. No taekwondo decide-se tudo num dia. ok, bom. Então esse será o dia em que estarás no máximo da tua forma, com a tua tomada O de plano é decisão esse. apurada. Sim, o plano é esse para estares em Tóquio. Tu pensas já nos Jogos Olímpicos ou o teu foco está na qualificação? Não adianta nada pensar nos jogos se eu não me É isso, qualificar, por isso é isso. Um é um passo de dia de cada cada vez. vez, sim, sem dúvida. Sim, sim, Por boa. exemplo, Tá, neste caso, eu até tenho o uhum, Campeonato da Europa um mês antes. No entanto, eu sei que o foco a médio prazo está nos jogos, na qualificação, e que uhum, começa um mês de diferença, provavelmente eu vou ter de sacrificar algumas coisas do Campeonato da Europa para poder estar bem no coisa. No entanto, naquela semana que anteceder o Campeonato da Europa, não vai haver pensamento nenhum da qualificação. O uhum, único momento em que isso pode acontecer é se houver alguma lesão durante o europeu, e uhum, aí vou ter de ponderar e vou ter de analisar se quero continuar ou se como é que é. Porque, por exemplo, no dia do apuramento, não interessa a lesão que houver, é para continuar até acabar. uhum, boa. Eu tenho estado aqui ao longo da nossa conversa, estou-te a lançar às vezes assim uma espécie de provocações, que é para ver como é que. E estou a gostar muito, porque tu estás a mostrar uma consistência enorme do ponto de vista mental, que é tu focas-te naquilo que tu queres, nomeadamente qual é o próximo objetivo, qual é o problema, ou o que é que eu tenho que resolver para conseguir chegar lá, e colocas aí a tua atenção. E provavelmente E no teste, então? sim, provavelmente será talvez uma das tuas grandes forças que te está a permitir estares onde estás e bem, nós todos vamos estar a fazer força para isso também, não é? Hás de estar Obrigado. a boa energia, no dia 7 ou 8 de maio vais conseguir a qualificação e depois conseguir aquilo que tu decidis querer alcançar a seguir a isso, que vai ser muito bom, vamos estar todos aqui Obrigado, obrigado. mas sabes que com esta conversa toda, Rui, além de eu ter aprendido um bocadinho mais sobre como é que tu és enquanto atleta e como é que tu pensas, também ganhei confiança em ti como médico. Obrigado. Sabes, porque Obrigado. quando eu vou ao médico, o que eu quero, o médico, ou quando consulto um profissional da outra área, o que eu quero é alguém que no fundo esteja a ter esse mindset que tu tens, que é qual é o objetivo, o que é que está a acontecer, como é que se faz para chegar lá. Mas esse é o pensamento médico também, e daí eu saber que, indiretamente, quanto melhor atleta sou, melhor estudante sou, ou melhor médico sou, e vice-versa. Porque as coisas que se aprende de um lado vai-se usando do outro. E Hum, o pensamento de um médico tem de ser esse: é onde é que está o problema, como é que eu posso resolver. Para resolver é com medicamento, ok, eu tenho 10 medicamentos à escolha. Este medicamento não pode ser porque ele tem esta comorbilidade, aquele não pode ser uhum, porque tem este efeito secundário. Então eu tenho de escolher entre este e este. Depois, o que é que pode. Tem mais alguma diferença? Não tem? Não há diferenças. Pim pam pum. Há diferenças. Então, excluo este e este, fica só este. uhum. E isso é É aquilo que isso. tem de acontecer no taekwondo. Eu posso fazer esta técnica.
Se eu fizer esta tanca, ele tem algum contra-ataque possível? Sim, tem este. Se ele fizer este contra-ataque, eu consigo depois responder? Não. Então não posso usar esta tanca, sai. Tenho esta tanca, ele consegue fazer isto? Consegue. Mas depois eu consigo fazer aquilo? Consigo. Então, e tentamos ser tipo xadrez. Estamos a ver Certo. 3 jogadas à frente, 4 jogadas à frente, Uhum. e às vezes sou capaz de passar um round inteiro a atacar o colete para ele se esquecer que eu também consigo ir à cabeça. Uhum. E pronto, Uhum. vamos andando a brincar nestas coisas. Sim, sim. É um pensamento lógico e pragmático. Há alguma área da tua vida onde tu não consigas utilizar esta estrutura? Não sei, se calhar no círculo de amigos e familiar não Uhum. sou tão racional como, Ok. como isso, mas também não faço por ligar esse tipo de pensamento, provavelmente. Sim, sim. Porque às vezes há áreas da nossa vida nós podemos ter um bocadinho mais dificuldade. No fundo, aquilo de que tu estás a falar, a forma como resolves os problemas no taekwondo e na medicina, é aquilo que eu costumo chamar do coaching 1.0, que é estar continuamente a fazer 3 perguntas. O que é que está a acontecer? O que é que eu quero que aconteça? E como é que posso fazer para chegar lá? Mas depois há áreas que às vezes são muito importantes para nós. A área dos relacionamentos, a área das finanças, a área da saúde, em que às vezes temos um bocadinho mais de dificuldade em utilizar este modelo, mas sempre que recorremos a este tipo de perguntas, normalmente melhoramos os nossos resultados. Tem E, resultado e, até agora. sim. E nesse sentido, acho que foi mesmo muito bom estar a poder aprender contigo e com os teus exemplos, que são muito fortes aqui da tua prática como atleta de taekwondo e como médico. Sim. Obrigado. Olha, sim, foi muito bom falar contigo, Rui. Ficaste com vontade de fazer alguma pergunta? Sinceramente, não, estou completamente. O dia de hoje está a ser tudo muito corrido, estou Estás atrasado a, para tudo, estou a fazer as estás a, coisas e estás a, estás a, estou na fase de resolver problemas. Era, tinha o estás a, podcast estás para na, fazer, estás na tenho que fase. estar Sim, sim. aqui a É, horas, mesmo assim ainda cheguei um bocadinho atrasado, a tratar das coisas e seguir. boa. Boa. Olha, então aproveito para, em meu nome e da equipa do podcast e de toda a gente que te vai ouvir nos próximos dias e semanas, quero-te agradecer por teres conseguido este tempo para falar comigo Sempre às e, ordens. e desejar-te muito boa sorte. Para ires embora, só precisas de me responder à última pergunta, que é a pergunta com que nós terminamos todas as conversas aqui com convidados, que é para ti uma vida mágica? Quando é que a vida é mesmo mágica para ti? O que é que tem que acontecer para tu dizeres hoje foi mágico? Quando resolvi os problemas todos. É Ou isso. melhor, quando já não há mais problemas. Eu quase que podia adivinhar que ias dizer isso, Rui. Obrigado. Foi mesmo muito bom falar contigo e um grande abraço e que tudo te corra muito bem. Obrigado e boa sorte com o podcast. Sim, obrigado.